Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo. Como estou ansioso até que tudo isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididas, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, que é o príncipe da paz, né, fala assim, a gente fica pensando, será que Jesus veio trazer divisão? É que o coração do homem, ele está sempre dividido, né? Sempre a gente se divide. E por isso Jesus está dizendo que por que nós nos dividimos? Por que há divisão no nosso coração? Por que quando ele entra na nossa vida, traz divisão? Muitas vezes, porque por causa de Jesus, muitas vezes o mundo se dividiu em 2 partes. Antes e depois de Cristo. O mundo está dividido já antes e depois de Cristo. Então, toda a essência da redenção humana se dá em Cristo. E os que não viveram vão experimentar a graça pela morte de Cristo. Por isso que quando Cristo morre, desce à mansão dos mortos, e ali todos ouviram Jesus falar. Todas as pessoas que morreram antes, Jesus desceu à mansão dos mortos para falar com eles, para pregar a eles, para mostrar a redenção que Deus oferecia. É interessante que no livro do Apócrifo de São Tiago vai dizer que quando Jesus começou a descer à mansão dos mortos, as escadas da mansão dos mortos, diz que Adão e Eva foram os primeiros a escutar. Diz que quando eles ouviram os passos, eles disseram, é o Senhor que está chegando. Porque eles conheciam os passos de Deus no paraíso. Então cada um de nós sabe os passos que nós devemos dar em Deus. A gente tem que conhecer os passos de Deus na nossa vida. É a palavra dele que vai chegar no nosso coração e que vai fazendo com que nós demos os passos para o céu. Eu vou caminhar para o céu. Os meus passos são seguros para o céu. Eu vou andar para o céu. Eu não ando mais para as trevas. Porque as trevas só vai causar divisão. São os pecados, as desconfianças, os medos, as inseguranças, o desconhecimento da palavra de Deus que causa divisão no nosso coração. Aí o pai fala para o filho, vai para a igreja, vai rezar, você precisa ser um homem novo. E aí o filho não ouve. A mãe fala para a filha, para o filho, vocês foram batizados, vocês têm que ir na igreja, têm que rezar. Mas aí lá no mundo, lá fora, as pessoas vão dizer para ele, não, a vida é sua, faça dela o que você quiser. Você é dono da sua vida, você tem direito a viver do jeito que você quer. Então, aí ele começa a dividir, já não ouve mais o pai. Começa a brigar, por isso traz divisão entre nós e nossos pais, entre nós e nossas mães. Os pais querem que os filhos sejam os melhores, o mais educado, o mais carinhoso, o mais prestativo, o melhor estudante. Mas lá fora, aqueles que estão do nosso lado, que às vezes vão corromper o nosso coração, vão dizer nada. Olha, isso não existe, isso é tudo mentira.
Isso foi criado pelos homens, né? E vai destruindo aquilo que o pai e a mãe colocam como educação, como formação, como capacitação, como desígnio, que Deus confiou a eles, mas o mundo tira. Então, por isso vai causando divisão. Aí os filhos vão casar, às vezes vai casar com a pessoa que ele ama, que ele quer. E às vezes aquela pessoa não está em Deus, não está na totalidade de Deus, né? Não vive para Deus. Por isso, nós vamos tendo diversas divisões. Aí depois tem também as divisões só dentro da igreja, né? Na igreja católica, quantas divisões tem? Quantas pessoas que interpretam a palavra. Mas se você perguntar quem leu a palavra de Deus inteira, quem estudou o catecismo da igreja, são pouquíssima gente que lê o catecismo, lê os documentos da igreja, a formação que a igreja oferece. São pouquíssimos. Aí pega algumas leituras que hoje se esparrama, né? Porque começa a esparramar muitas leituras hoje no nosso mundo de acusação. Porque se você fizer isso, você vai ser condenado. E aí começa a usar um Deus que condena, que mata, que vai mandar a pessoa para o inferno, né? E aí aquele jovem, aquela adolescente, aquela menina que está na sua crise da adolescência, saindo da sua infância, agora entrando na adolescência, seu corpo está mudando, a sua cabeça está 1000 por hora, e ela vai escutar que aquele Deus vai mandar ela para o inferno. Ela vai querer participar desse Deus? Ela vai querer a igreja? Ela vai querer saber que esse Deus só condena, que Ele não perdoa, que Ele está ali só olhando do céu para ver os defeitos dela, os pecados dela, a miséria dela. O jovem que está ali, que está lutando para ver se consegue vencer aquela situação, porque tem lá os professores que vão dar formação, tem os colegas de escola, tem as mídias que só falam mal da igreja, de Deus, fala mal e alimenta ela com ilusão, com fantasias, e dá para ela uma falsa liberdade, oferece tudo para ela, e ela está no meio todo esse combate, e aí escuta que esse Deus é um Deus que vai mandar ela para o inferno. Ela fala, vou aproveitar minha vida, vou gastar ela do jeito que eu quero. Então, por isso existe muita divisão em nós, por causa da formação, às vezes, que é alienada, errada, condenativa, que só mostra que a pessoa vai ser punida. Esse Deus é um Deus que é carrasco, que pune e que vai fazer aquela pessoa sofrer por tudo que ela está fazendo. Ela já está sofrendo. Então, às vezes nós vamos trazendo tanta divisão que as pessoas não conseguem dissolver, não conseguem vencer os pecados, as misérias, porque ela vem confessar por medo do inferno, não para viver a glória de Deus, não para viver uma vida nova, não para ser feliz, não para ser amada, para amar. Por isso São Paulo hoje está dizendo desta riqueza para nós. A leitura de São Paulo vai dizer como vencer as divisões do nosso coração. O que eu preciso fazer? O que é necessário fazer para me vencer? Porque o mundo vai trazer informação, sentidos novos, vai querer que eu viva aquelas situações. Lá na minha escola, na faculdade, você vai aprender tantas coisas e você vai ter um grupo de pessoas que não vivem os seus princípios perto de você. E como eu vou vencer essa divisão? Como eu ser um homem que vai vencendo as divisões? E é isso que a igreja vai nos ensinar, é isso que Jesus veio trazer para nós, como vencer as divisões. Como vencer a divisão com meu pai, como eu escutar meu pai, como eu vou escutar minha mãe, como eu vou escutar o meu irmão, vou escutar minha nora, como eu vou escutar minha sogra, como eu vou escutar um ou outro. O que eu preciso trazer no meu coração para que os outros me escutem? Então aí São Paulo vai dizer que é importantíssimo para nós dobrar os joelhos primeiro. Primeiro eu vou rezar. Primeiro eu vou rezar. Como eu vou falar com aquela pessoa, eu vou rezar primeiro. Eu preciso educar meu filho, eu vou rezar, vou dobrar os meus joelhos, vou pensar como eu vou trazer ele de volta para Deus, como oferecer as graças de Deus para o meu filho, para a minha filha. Não adianta eu xingar, só xingar, ofender. Vai trazer mais divisão. Não adianta eu gritar, mais divisão. Não adianta eu falar alto, mais divisão. Não adianta eu agredir, vai ser mais divisão. Então, eu preciso sentar.
Eu preciso dobrar meu joelho para que Deus me dê a sabedoria. Então, eu preciso da sabedoria de Deus para falar com o jovem, para aquela pessoa, falar com meu pai, falar com minha mãe. Eu preciso dobrar os meus joelhos primeiro. Primeiro eu preciso rezar, eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus para que eu tenha sabedoria para falar com aquela pessoa. Por que ela está vivendo isso? Porque, às vezes, o filho não pode falar com o pai. Pai, eu estou cansado, fica de lá, não vem conversar comigo. Mãe, não posso falar com você agora, porque tanto me chama, eu não aguento mais você me chamar. Então, às vezes, o jovem não tem como falar. Não tem ninguém para escutar. Aí, quando ele comete a loucura, faz os atos errados, aí todo mundo vai puni-lo. Mas ninguém quis escutar primeiro. Então, hoje o Senhor está dizendo, primeiro eu preciso dobrar meus joelhos para dizer esta graça. Depois, rebustecer a minha vida, dar glória a Deus, rebustecer a minha vida no Espírito Santo para que Ele me dê palavras que vai santificar o coração daquelas pessoas. Deixar-se habitar pelo Espírito Santo, porque aí as virtudes do Espírito Santo vai morar em mim, que é a bondade, é o amor, é o carinho, é a docilidade, a mansidão, a prudência, a justiça, vai estar tudo dentro do meu coração, a meu serviço. A inteligência, a sabedoria, as virtudes vão estar aqui em mim, para que eu possa dar para o outro estas riquezas. Então, Deus vai fazer com que, rebustecido pelo Espírito Santo, eu vou estar rico. E aí eu vou sentar para conversar, para saber, olha, meu filho, eu passei por isso também na minha adolescência. Eu fui como você, mas eu consegui vencer desta forma, foi desse jeito. Porque as pessoas lá fora, elas vão tentar fazer com que você viva a vida delas, e não a sua vida. Então, nós vamos ter sabedoria para sentar com nossos filhos, para ir dar para eles a graça de fundamentar a vida no amor. O fundamento da nossa vida é o amor. Nós vamos fundamentar, o Espírito Santo vai nos preencher com todo o amor do céu para que eu espalhe, que eu dê para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus amigos, este amor. E é Ele que vai aliciar as pessoas para mim. Eu lembro quando às vezes a minha mãe sentava, falava para a gente, você quer ficar de castigo ou quer apanhar? Porque esse ato que você fez, você quer ficar de castigo ou quer que eu te dê umas palmadas? Qual que era a nossa escolha? Ficar de castigo. Era a opção. Quando a gente brigava, minha mãe senta ali, pega na mão do seu irmão, fica sentado ali até passar a raiva. 2 minutos acabou a raiva. Ou senão tinha mãe que fazia os filhos abraçar, né? Abraça teu irmão, fica abraçado ali até acabar a raiva. Pronto. Aí a gente acabava a raiva rapidinho. Não estou com raiva, não. Nem eu. Vamos embora? Vamos. Então, toda a essência, né? Porque aí a sabedoria da sua mãe que vai te dar a graça. Fica ali, ó. Espera. Às vezes a mãe vai falar com o filho e ela começa a falar alto. Porque você... A criança está aqui embaixo. Ela vai ficando com medo, ela escuta. Quando você está com medo, você escuta alguém? Não. Mas se a mãe, quando, na pedagogia, diz que quando a mãe agacha, por isso que Jesus agachava, e ficava na mesma altura das pessoas para falar com ela. Para que ele não fosse impositivo, mas para que ele mostrasse o seu amor. Eu estou igualzinho a você. Então, quando a mãe agacha, olha para o olho da criança, traz ela para si, ela escuta. Quando a mãe senta com o outro, olha para mim, meu filho, o que está acontecendo? Ele vai voltar o coração para ela, vai voltar o amor para ela, porque o nosso amor move a nossa alma, move todo o nosso entendimento, move toda a nossa vontade. Mas quando a gente está com raiva, a gente fica irritado até com a voz da nossa mãe, ficamos irritados com a voz do nosso pai, ficamos irritados com a voz daquela pessoa que a gente ama. Então Deus está dizendo que é esta graça que precisa estar no meu coração, no seu.
Então, hoje o Senhor está nos ensinando, deixar o poder de Cristo atuar em nós, com mansidão, com humildade, com justiça, com obediência. Então, esta graça é o que hoje o Senhor quer que nos libertar de todo este mal. Fecha teus olhos, vamos pedir esta graça no dia de hoje para nós, né? O que está causando divisão no seu coração com o seu esposo, com a sua esposa? Senta com ela, me perdoa. Você que está causando divisão com o teu pai, pai, me perdoa porque eu estou sendo ignorante. Mãe, me perdoa porque eu não estou sendo esse bom filho, né? Ou a sua mãe chega perto de você e diz, eu não estou sendo uma boa mãe para você, eu estou gritando muito, estou te ofendendo, estou te machucando, né? Você que é mãe, você que é pai, que às vezes fala alto, xinga teu filho, ele não tem como chegar perto de você para conversar. Às vezes nós não podemos conversar com os nossos irmãos, porque nós ficamos divididos entre nós, e a gente faz com palavras de ofensa. Chega no seu irmão, perdoa-me, eu errei, eu sou ignorante. Então, hoje o Senhor está mostrando a forma como vencer tudo isso. Que o Espírito Santo nos dê esta graça no dia de hoje.